Hoje vamos falar sobre peste e cólera, do Patrick DeVille. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e vim conversar com vocês sobre mais uma leitura minha, o livro Peste e Cólera, do escritor francês Patrick DeVille. Isso aqui é mais um daqueles vídeos reflexos da Flip. Nós já estamos chegando aí na Flip de 2018, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas a Flip agora no final de julho, eu estou gravando esse vídeo antes, mas não sei quando que ele vai ao ar. E o Patrick DeVille, ele estava na Flip de 2017, né? Então foi lá que eu conheci esse escritor que eu não conhecia. Até tem um outro livro dele que é sobre o Trotsky e que até está autografado, mas eu queria mesmo começar a ler a obra dele com esse livro aqui, que era lançamento Peste e Cólera, tá? Que fala sobre esse cara aqui que é do século XIX, eu acho que ele nasceu em 1860 e poucos, e com essa cara aí toda bem moderna, né? Parece um cara de hoje com roupa antiga, né? Parece aquelas fotos que a gente tira de época. Então um cara bonitão aí, um cara super inteligente, que é o Alexander Yersin, né? Então ele é mais conhecido pelo nome do bacilo que transmite a peste, né? Que é o Yersinia pestis, então que foi ele que descobriu, tá? Então esse cara, o livro, o Patrick DeVille trata esse livro como sendo um romance sem ficção, né? É uma linha de livros que ele tem escrito, romances sem ficção, que é sobre como se fosse uma biografia de uma pessoa que conta um momento histórico mesmo, são romances históricos, mas que, para falar de verdade, de romance tem muito pouco aqui. Na verdade é um livro mais biográfico mesmo, que vai contar toda a trajetória, toda a vida do Alexander Yersin, e que foi um cara genial, múltiplo, multifacetado, que tudo que ele fazia muito bem feito, um daqueles cientistas completos, sabe, que se dedicava a coisas muito diferentes. Então, o conteúdo do livro, o livro tinha muito conteúdo para trabalhar mesmo, então por isso é um livro muito bom, porque a história do Alexander, do Yersin, é muito boa. A escrita em si, o livro em si, eu achei simples, não vi nada de muito inovador na forma como ele contou essa história, na forma como ele narrou essa história toda. Ele tentou fugir um pouco do clássico, né, da narração clássica de um livro biográfico, mas não conseguiu, ao meu ver, não conseguiu muito, tá? Mas isso não tira valor nenhum do livro, é um livro muito bom. Para quem gosta de história das ciências, para quem gosta da história da medicina, microbiologia, botânica, esse livro é muito bom e vale muito a pena ser lido. Eu adorei por causa disso, porque eu vou falar um pouco. Então o Alexander, ele é um dos discípulos do Pasteur, né? Então ele foi aluno do Pasteur, numa geração ali de muitos que surgiram, os primeiros microbiologistas, né? E que estavam descobrindo aí as vacinas e os agentes transmissores de várias doenças. E nessas é que o Yersin, ele já tinha trabalho sobre cólera, sobre acho que difteria, que ele tinha descoberto já os agentes transmissores, vacina, esse tipo de coisa. E então ele era um microbiologista de ponta, só que ele cansa disso, ele resolve deixar isso de lado e resolve ser explorador. Então ele embarca como um médico em navio das expedições francesas, né, e acaba indo parar lá no Vietnã, Indonésia, né, Indochina, né, que se falava na época. Então ele fica 2 anos ali também como médico de navio, trabalhando nisso, e aí até que ele vai para a terra mesmo, lá na região do Vietnã, Camboja, não sei direito, Laos, por ali, e começa a fazer expedições por terra mesmo, explorar a selva, se embrenhar no mato, e estudar as plantas, os bichos, e aí ele descobre
caminhos para se chegar a rios ali, descobre um planalto onde vai se construir, passa a se construir então depois uma cidade ali, graças à descoberta dele. Ele até não gosta muito, ele preferia a selva do que a cidade, mas ele acaba se estabelecendo na região. E nisso ele é chamado para atender peste epidemia da peste que deu na China, e ele vai lá, e lá é que ele consegue então descobrir o bacilo, né, da peste, que passou a se chamar Yersinia pestis por causa dele. Mas ele é assim também, ele vai lá rapidinho, ele descobre, na frente eu tinha outros cientistas pesquisando, mas ele era muito bom, ele descobre, e aí ele já larga na mão de outras pessoas, fala, tá aqui as informações, vocês se viram aí, faz o que vocês quiserem. Ele conseguiu a vacina para a peste, inclusive, chegou a aplicar a vacina com sucesso, mas ele não patenteia a vacina e também não se preocupa com isso, e volta lá para a Indochina, e ele começa então a plantar borracha, a plantar seringueiras para extrair borracha, vira o rei da borracha na região. Depois ele passa a se interessar pelo quinino, né, que era usado no combate à malária, e aí ele começa a plantar e passa a ser o rei do quinino também, e ganha muito dinheiro com isso. Dinheiro que vai sustentando as pesquisas dele, vai sustentando uma equipe grande que ele vai formando, com veterinários, com agrônomos, com biólogos, e vai formando ali os seus discípulos. E nós vamos acompanhar essa vida dele toda, a relação dele. Ele tem uma mãe, uma irmã, ele nunca casou, nunca teve filhos, e ele passa pelas duas grandes guerras, né? Pela Primeira Guerra Mundial, e ele morre em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai acompanhar toda a relação dele aí com a história, né? Com essa história da época, e esses múltiplos interesses dele. Ele se dedica também a fotografia, ele era amigo do Lumière, ele chega a voar em protótipos de aviões, ele se interessa por telégrafo, ele resolve na fazenda dele construir uma estrada de terra, uma estrada de ferro, uma ferrovia, e ele então passa a estudar engenharia para ele construir a ferrovia em vez de contratar algum engenheiro. Então ele constrói a ferrovia de 30 km dentro da fazenda dele, 30 km dentro da fazenda dele, né? Imagina o tamanho do que ele foi conseguindo de terra ali, mas sem nunca ligando para o dinheiro servia apenas para ficar sustentando as pesquisas. Então a gente vai, e aí ele passa depois a se interessar também por astronomia. Então ele é um cara assim que ele não conseguia ficar parado e se dedicar a um assunto só. Ele acabava enjoando, cansando e partindo para outro assunto, mas tudo que ele se dedicava ele fazia muito bem. Ele é um cara extremamente inteligente, e com essa cara aqui, ó, cara aqui que eu simpatizei muito. Simpatizei com essa cara dele, eu não sabia que ele tinha essa cara. Então é isso, é um livro diferente, bem legal, e para quem gosta de história das ciências, eu recomendo muito. Então, Peste e Cólera, do Patrick Devis. Vocês já conheciam esse livro, já conheciam esse autor, já leram alguma coisa dele, já leram o livro que ele escreveu sobre o Trotsky? Vocês leram? Vamos conversar um pouco nos comentários aí, que eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Um abraço, até mais.